Gente, nossa senhora, tá me irritando isso. Eu não vejo a hora do dia que eu vou fechar essa merda do Pontui aqui, assim, ó, pá, fechei, não vou usar mais. Não vejo a hora. Que aí voltaria às aulas e tudo mais. Me irrita o tanto de coisa. Nossa. Bom dia a todos, tudo certo aí? Como é que vocês estão, pessoal? Era pra ser um feriadinho hoje, né? Putz. Tô bem, tô bem. Pois é, eu acho que hoje deveria, na boa, por vocês, né? Porque eu sei que vocês estão também com um monte de aula, prova e tudo mais. E pra gente também, né, pessoal? Porque pra nós professores a coisa também tá enrolada. Olha, tá bem complicado, viu? Ainda bem, ah lá, a Paulinha teve o mesmo problema que eu. Fui entrar no e-mail da escola e o computador desinstalou o Google. Eu tô falando, tô falando. Ó, gente, eu recomendei para vocês, abram em outro navegador. Ó, eu abro nesse aqui, gente. Eu abro no Edge, tá? Quando eu tenho que entrar pelo de Sertãozinho. Porque já deu pau também, eu perdi todos os negócios que eu tinha. Tem um monte de coisa aqui de atalho, eu tive que colocar tudo de novo, perdi tudo. É uma merda. Mas eu concordo, hoje poderia ser um feriadinho sim. Eu acho que não ia prejudicar nada. Conteúdo, porque seria feriado, tá? Depois vocês pegam até o calendário para conferir. Hoje seria uma emenda. Vocês não teriam aula. O que tem a ver? Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não era para ter aula. Hoje era para estar de boa. Hoje era para estar de boa. Não, o conteúdo tá de boa. Tá de boa. Sério mesmo. Bom, vamos lá então, pessoal. Só tô cansado, esgotado. Precisava de mais um dia para não fazer nada. É, eu ainda tive pouca aula hoje. A aula que eu tenho com vocês agora é a última. Eu não tenho a última aula. Só que eu tenho que trabalhar, tenho que fazer essa merda aqui desse material. Então, não vai adiantar muito. Bom, estrutura. Oi? Não, não, tá gravando, gente. Ó, tá aqui. Gravou tudo a revolta, eu xingando, tá tudo certo. Ai, ai. Ó, estrutura fundiária do Brasil. Vamos lá. Aumentando aqui. Pessoal, eu sempre gosto de definir o que é estrutura fundiária, tá? É uma pergunta que às vezes aparece, né? Por exemplo, classifique ou caracterize a estrutura fundiária do Brasil. E aí o aluno não sabe o que é estrutura fundiária, tá? Então, grifa estrutura fundiária e puxa uma setinha para a gente poder definir, tá? Pode ir? Pode? Põe assim então, pessoal. Definição, tá? Estrutura fundiária, estrutura fundiária representa, estrutura fundiária representa como as propriedades, como as propriedades de terras, sabe que tem plural aí? Propriedades de terra, de terras, né? Acho que tem que pôr esse plural aí. Ó, como as propriedades de terras. Então, fiquei na dúvida também. Ó, como as propriedades de terras, né, são divididas e como são ocupadas. E como são ocupadas.
Beleza? Então, é muito comum a gente pegar e falar assim: ah, a estrutura fundiária do Brasil ela é concentrada na grande propriedade, certo? E aí, vamos pegar esse gráfico, tá? Eu mudei os gráficos, né? Acabei alterando aí, colocando uns dados um pouco mais recentes. E aí a gente percebe que a grande propriedade ela é predominante no norte e no centro-oeste em relação à média e à pequena propriedade. E a pequena propriedade, ela é predominante na região sul, mas também não é essas coisas. Dá para ver aqui, né? Você tem um pouco mais aí de 40%, deve estar chegando aí nos 45%, tá? Então, em geral, pessoal, nós temos o predomínio no Brasil de grandes propriedades. E aí, eu acho interessante a gente fazer uma relação, ó, norte e centro-oeste. Por que que tem maior concentração nessas duas regiões? Porque as duas regiões, elas se relacionam com o que a gente viu na aula passada de fronteira agrícola, né? O sul, ele foi a primeira fase, só que a segunda fase e a terceira pegou exatamente o centro-oeste e o norte, a partir de terras que eram vendidas por um preço mais baixo, e aí vários desses agricultores, né, pecuaristas, eles adquiriram essa propriedade e eram propriedades enormes, tá? Então, primeiro asterisco, vamos colocar dois asteriscos, tá? Primeiro, põe assim: a região, agora é plural, as regiões norte e centro-oeste, as regiões norte e centro-oeste são aquelas, são aquelas que possuem as regiões norte e centro-oeste são aquelas que possuem a estrutura a estrutura mais concentrada na grande propriedade. A estrutura mais concentrada na grande propriedade. Segundo asterisco. Agora vamos ver aqui, ó. Pode falar? Pessoal, olha só. A pequena propriedade, ela tá, né, praticamente igual ali Nordeste e Sudeste e é um pouco mais destacada no Sul. Por que que nós temos uma concentração maior dessa pequena propriedade nessas três regiões? Porque nessas três regiões nós temos mais a prática da chamada agricultura familiar, que é aquela voltada para o mercado interno, produção de alimentos, certo? Então, segundo asterisco, as regiões Nordeste, vírgula, Sudeste e Sul as regiões Nordeste, Sudeste e Sul possuem um maior número possuem um maior número de pequenas propriedades possuem o maior número de pequenas propriedades devido devido à prática da agricultura familiar. Devido à prática da agricultura
familiar. Certo? Só um detalhe, tá? Ter, né, uma porcentagem maior de pequenas propriedades não significa dizer que essas áreas elas ocupam uma enorme quantidade de terra, tá? O que a gente tem que entender? Nós temos latifúndios no Nordeste, no Sudeste e no Sul. A presença desses latifúndios nessas três regiões significa que esses latifúndios, eles ocupam uma área gigante dentro dessas três regiões. Tá? Então, mesmo tendo uma porcentagem maior de pequena propriedade, isso não significa que ocupa-se uma área grande, certo? A área ocupada dessas pequenas propriedades é uma área pequena. Fechou? Beleza? Ainda há, né, o predomínio de ocupação das grandes propriedades dos latifúndios. Certo? Como nós temos, né, um predomínio desses latifúndios, é natural que a gente tenha então conflitos fundiários. Então pode colocar aí, conflitos fundiários. Pode pôr na sequência, vocês colocaram estrutura fundiária do Brasil, pode pôr outro subtítulo. Tá tudo dentro de agricultura no Brasil, tá? Vai fazendo na sequência, beleza? Conflitos fundiários. Nossa, Paulinha, você deve ter ficado muito brava na hora que apagou todos os negócios aí. O meu aconteceu a mesma coisa. Nossa, olha, juro, eu queria quebrar meu computador. A hora que eu vi que eu perdi tudo também. Eu fiquei puto, muito puto. Então, é isso que é foda. Você perde as coisas que você tem. E tem coisa de senha, né? Pra você não ter que ficar colocando senha. E aí, quando você não lembra a senha? Você tem 1 milhão de sites que pedem senha. Às vezes eu não coloco a mesma senha, sei lá. Foda. É chato mesmo. Pode ir? Olha só, nós temos nitidamente, pessoal, um predomínio dos conflitos nessa porção aqui, ó, tá? Que pega, né, regiões aqui do Mato Grosso e vem até Maranhão. É onde nós temos, né, a maior parte dos conflitos. O Nordeste também se destaca. E aí tem áreas aqui de conflitos, né, nas outras regiões, tá? Agora, por que ocorrem esses conflitos? Essa é a grande questão, tá? Então, pode colocar essas características: predomínio norte, nordeste, centro-oeste, latifundiários, sem terras indígenas, que são os envolvidos, tá? Pode copiar desse jeito. Avisa a hora que puder aí, pessoal. Ô, caralho, mal. Pode ir? Bom, então vamos lá. Eu coloquei essas características, tá? Como o predomínio das regiões aqui norte, nordeste, centro-oeste e os agentes envolvidos, né? Latifundiários, sem terras e indígenas. Esses são os envolvidos. Agora, além deles, né? Nós temos também a presença de pelo menos mais dois grupos que também acabam, né, entrando. Alguns entram nessa de latifundiário, outros até nesse grupo aqui de sem terra. Isso é variável, né? Que é o grupo dos grileiros e dos poceiros, tá? Então, asterisco, grileiros. Você já deve estar cansado de ouvir sobre grileiro, né?
falar? Grileiros, pessoal, são aqueles que eles possuem uma propriedade mediante um documento falso, tá? O documento que indica a posse da propriedade, ele é falso. Ah, mas como assim? Nós temos, né, muitas propriedades nessas áreas relativamente sem dono, né? O dono, no caso, seria o próprio Estado, União, né? Estado E maiúsculo. Aliás, quero comentar um negócio depois sobre isso, tá? Que aconteceu ontem. E ontem, eu não sei se foi ontem ou quarta, mas aí eu já vou comentar com vocês. É, Muitas dessas terras, elas são apossadas por esses grileiros que acabam produzindo um documento falso e eles vendem essa propriedade. Olha isso, tá? Muitos eles pegam para eles, muitos eles vendem a propriedade, ou seja, há um comércio de propriedades a partir de documentos falsos, né? Bem-vindo ao Brasil, tá? O nome grileiro, né? Vocês já sabem também, porque esse documento ele acaba tendo um aspecto envelhecido porque ele é colocado junto com insetos, grilos, né? Mortos, em decomposição. Então por isso que fica com aquela cor meio amarelada, beleza? Então põe na frente aí o que, que são grileiros. Põe assim, ó, pessoas, pessoas que se apossam, pessoas que se apossam de uma propriedade, pessoas que se apossam de uma propriedade, portando, portando documento falso. Portando documento falso. Ponto, na mesma linha. Geralmente, geralmente, ocorrem conflitos, geralmente ocorrem conflitos contra os posseiros. O posseiro seria um sem terra, tá? Contra os posseiros. Como a gente falou de posseiro agora, pode pôr o outro asterisco, posseiros. Posseiros. Se apossam da propriedade. Se estiver muito rápido, vocês me falem, gente. Se apossam da propriedade. Tá. Se apossam da propriedade e, ao permanecerem, e ao permanecerem por pelo menos 5 anos, por pelo menos 5 anos, sem reivindicação de posse, sem reivindicação de posse, podem legitimar a propriedade. Podem legitimar a propriedade. É a tal da ideia, né, do que a gente chama de uso capião, tá?
isso aí pode acontecer tanto em imóvel urbano quanto em imóvel rural. Quando você se apossa de um imóvel, tá? Que aparentemente, né, não pertence a ninguém, tá? Seria mais ou menos isso. E aí você ocupa por 5 anos, se não tem uma reivindicação de que aquele imóvel é de determinada pessoa, tá? Você pode reivindicar a posse, tá? Tem que ter devida comprovação que você está lá há 5 anos, tudo isso aí né, é até relativamente fácil. A questão é não ter a tal da reivindicação. Um imóvel rural é mais comum acontecer isso, tá? No imóvel urbano é mais difícil, porque no imóvel urbano você tem uma fiscalização muito mais efetiva. Imagina imóveis rurais nesse tamanho aqui de território, tá? É muito mais difícil de você fiscalizar. Então, pode sim acontecer uso capião no meio rural, tá? O que muitas vezes acontece, né? Um poceiro, ele está num lugar, né? E aí nós temos um grileiro chegando com o documento falso, tá? E aí ele tira aquele poceiro do lugar. Muitas vezes o grileiro ele não quer a propriedade, ele só se apossa para poder vender a propriedade, muitas vezes, e ganhar uma grana, certo? Né? Uma grana com a propriedade que nem é dele, né? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilos? Vamos passar para o próximo. Então, áreas produtivas e improdutivas. Esse eu gosto sempre de falar para vocês anotarem, tá? Então, não precisa fazer um quadrinho aí, uma tabela toda bonita. Só põe aí, ó, imóveis rurais no Brasil, põe as regiões, põe a porcentagem, tá? Me avisa aí, hein, pessoal. Os caras estão falando da vacina no Globo News. Estão aplicando a vacina no macaco verde africano. Mas é uma das vacinas, né? Co- Eu também, eu também quero. Foda-se. Ó, Coronavac é uma vacina chinesa. Tá na fase 3 já. 9.000 voluntários estão sendo testados. Então, né? Coronavac. Pronto? Beleza. Não, eu imaginei que vocês não tinham terminado ainda. Ó, ao todo, 130 vacinas estão sendo desenvolvidas no mundo. Puta que eu pariu, né? Não é possível, né? Só falta. Não, vai dar certo, com certeza. Não, não, certeza, certeza. Isso é certeza absoluta. Oi? Só falta mesmo isso. Tá louco. Então, é raro, né? É alguma coisa. Os Maia estavam errados. Ah, o mundo vai acabar e eu não aprendi logaritmo. Puta, eu não tenho nem ideia. Eu nunca tive noção nem de como começa um logaritmo. Eu não sei nem. Tipo, se você me der um logaritmo, eu não sei o que que eu tenho que fazer. Não, os outros eu ainda tenho uma ideia. Exponencial, essas coisas eu tenho mais ou menos uma ideia. Agora, o logaritmo, eu não sei nem por onde começar, eu não sei o que que é aquilo. Não tenho nem ideia. Ah,
Eu não aprendi. Pode ir? Pode? Tá. Vamos lá então, pessoal. Área produtiva e área improdutiva. A gente vai falar disso para poder entrar nisso, tá? Das concentrações de terras e questão da reforma agrária, beleza? Bom, imóveis rurais no Brasil por regiões, tá? Então olha só, área produtiva no norte, área improdutiva no norte. Isso aqui, ó, reflete bem um cenário parecido com esse, bastante, tá? Agora, quando a gente vê que o Nordeste ele tem 30% produtivo e 69,5% improdutivo, aí você fala, ué, mas no Nordeste a gente tem pequenas propriedades, podem ter certeza, tá? Que essas pequenas propriedades elas se encaixam aqui, certo? Porque produz alimento, né? Então, significa dizer que nós temos muitos latifúndios, né, que são improdutivos, mesmo eles não sendo, né, uma porcentagem maior dentro da região Nordeste, tá? Então a gente tem que entender dessa maneira. O Norte, a gente também tem que fazer algumas ressalvas. Área improdutiva. Muitas vezes essa área improdutiva, ela tem relação, claro, né, com a pessoa ter uma propriedade gigantesca e não produzir. Ok. Mas muitas vezes também nós temos que ver que está inserida num bioma que é o bioma da Amazônia, né? E de acordo com a ideia, né, do novo Código Florestal, né, se você tem uma propriedade rural inserida em biomas, uma parcela tem que ser preservada, tá? Ó, não é conservada, preservada. Ou seja, você não pode mexer. Então, tem muito isso. E no bioma da Amazônia, 80% tem que ser preservado dentro de uma propriedade agrícola. Você só pode produzir em 20%, tá? Tem os dois casos, beleza? Já já a gente fala aqui de baixo. Então, ó, pode colocar assim, pessoal. Norte. Norte. Eu não vou falar de todas detalhadas. Eu vou falar do norte, aí eu vou envolver Nordeste e Centro-Oeste e envolvo Sudeste e Sul, tá? Então põe assim, norte. Pode falar? Muitos imóveis rurais se localizam na Amazônia. Muitos imóveis rurais se localizam na Amazônia. E, portanto, e, portanto, uma parcela deve ser preservada, uma parcela deve ser preservada dentro da propriedade. Dentro da propriedade. Aí pode pôr assim: Nordeste e Centro-Oeste. Nordeste e Centro-Oeste. Pode falar? Possuem, possuem inúmeros, possuem inúmeros latifúndios, possuem inúmeros latifúndios improdutivos.
devido à estrutura concentrada. Devido à estrutura concentrada. Pessoal, disparado, tá? As duas regiões dentro do Brasil são aquelas que possuem a maior quantidade de imóveis rurais, onde não há uma produção de fato. Então vamos lá, tem um imóvel, né? E você tem que torná-lo produtivo, senão pode entrar na reforma agrária, né? Ela tem que cumprir, né, um requisito, a gente chama de função social da terra. Eu falarei isso na sexta-feira que vem só, tá? Mas tem que cumprir esses requisitos, né? Muitos, como eles têm propriedade, né, enormes, espalhadas por essas regiões aqui, por vários estados, tá? Não necessariamente produzem na sua totalidade. E aí a gente fala que é subaproveitado ou, né, totalmente improdutivo, tá? E aí deveria ter uma reforma agrária, tá? Isso é reflexo da nossa concentração de terras, beleza? Lembra, nós vamos ver isso também. Essa concentração de terras, ela está muito associada à lei de terras, que aconteceu em 1850. Tá? Depois vocês vão copiar tudo isso, só na outra aula, só para relembrar. A lei de terras, como ela vai regulamentar o acesso, olha só era possível mediante compra, com pagamento à vista. E aí eu pergunto, quem que compraria terra no Brasil? Quem já possuía terra, tá? E Nordeste aconteceu muito isso, tá? Centro-Oeste, não nesse período da lei de terras, mas no período da fronteira agrícola com aquela, né, ideia de terra barata. Lembra que eu falei também sobre isso, certo? Ia até comentar um negócio. É, o, o Estado E, né, maiúsculo, federal, tá, vai permitir agora, tá, que pessoas possam comprar terras aqui no Brasil, da União. Tá? Então a União, que é o órgão que administra, tá, as propriedades, a partir, acho que do segundo semestre, se não me engano, isso aí falou ontem, eu falei que foi na quarta, mas não, foi ontem. A partir do segundo semestre, pessoas vão poder investir e comprar imóveis rurais aqui no Brasil, imóveis rurais que pertenciam ao governo, que pertencem ao governo. Tá? É mais ou menos um paralelo do que aconteceu aqui na fronteira agrícola com isso aqui. Mais ou menos, tá? Eu não sei se os imóveis terão os preços muito baixos, eu acredito que não, né, que nem nesse período. Mas é algo mais ou menos parecido, beleza? Foi falado isso. É uma forma de tentar estimular, né, a economia aqui e o Estado brasileiro, no caso a União, né, pegar grana, né, receber dinheiro, já que a situação está complicada, certo? Deixa eu ver o horário. Só coloca assim, ó, Sudeste e Sul. Sudeste e Sul. E aí a gente faz isso na outra semana, beleza? Oi. Ixi, o que ele perguntou? Eu não vi. O que foi? Peraí. Hum, essa parte produtiva considera pecuária também? Sim, ô Felipe, qualquer tipo de atividade, tá? Pode ser pecuária, pode ser agricultura, dependendo, né, o extrativismo, desde que não seja no subsolo, tá? Seria na parte da superfície, beleza? Pode ser sim. Certinho? Eu também acho que não vai dar muito certo não, viu, Felipe? Mas esperar para ver o que vai virar. Tá? Eu só vi a chamada na televisão, eu não cheguei a ler sobre. Depois eu vou até procurar isso aí. Ainda bem que eu lembrei agora para procurar esse negócio.